Continuando no vídeo sobre vacinas, nesse vídeo eu vou falar da Coronavac, que foi a primeira vacina aprovada para uso emergencial aqui no Brasil. A Coronavac é produzida pela empresa Sinovac, é uma empresa chinesa, e nesse vídeo a gente vai verificar se essa vacina de fato ela é eficaz e segura contra a Covid-19. Uma coisa importante é que essa vacina ela dispõe de técnicas mais antigas para imunização, ou seja, ela utiliza técnicas de inativação do vírus a partir de alguns solventes. Então, dentre todas disponíveis no mercado, ela é a mais antiga, tratando-se do contexto de técnicas. Ela é a mais simples também. Então, para entender esse processo, vamos dispor de algumas informações, começando com um artigo que foi publicado na Lancet no dia 17 de novembro de 2020, pelo consórcio de pesquisadores da Sinovac, que verificaram 3 coisas importantes desta vacina contra a Covid-19, que foi a segurança, a tolerabilidade e a imunogenicidade desta vacina, ou seja, se ela é segura, se ela é tolerável pelos indivíduos e se ela é capaz de produzir anticorpos. Nesse estudo não estão disponíveis os dados de eficácia da vacina. Eu vou mostrar para vocês mais no fim desse vídeo. Então, inicialmente, como é que esse estudo foi conduzido? Ele foi dividido basicamente em 2 fases, a fase 1 e a fase 2. Tanto a fase 1 quanto a fase 2 contiveram 2 doses. Numa condição, a dose foi dada num período 0, ou seja, no primeiro dia, que eles contam como 0, e no 14º dia. Em um outro grupo, a dose foi dada e 28 dias depois foi dada outra dose. Na fase 1, foram escaneados menos pacientes do que na fase 2. Então, basicamente, o que nós estamos analisando aqui nesta imagem são as diagramações de pacientes da fase 1. Do lado esquerdo, são os pacientes que tomaram a dose no 0 dia e no 14º dia. E do lado direito, os pacientes que tomaram a dose no 0 dia e no 28º dia. 93 pacientes na primeira condição, sendo que esses pacientes eles foram alocados em 4 grupos específicos, sendo 2 grupos de imunização e 2 grupos placebo. O grupo de imunização contou com diferentes quantidades de vacina, sendo uma quantidade de 3 microgramas e outra quantidade de 6 microgramas. Como os indivíduos que foram randomizados para essas doses tinham também os seus grupos placebos, então nós temos ao total 2 grupos placebos por conjunto de grupos. Sendo que dos indivíduos que tomaram a dose de 3 microgramas, que foi de 0 a 14 dias, 24 concluíram o estudo. Dentre os 24 que tomaram a 6 microgramas, esses 24 concluíram. E para o grupo placebo das 2 condições, os 12 pacientes também concluíram essa coorte. Já de 0 a 28 dias, tivemos basicamente a mesma característica de pacientes. 24 indivíduos que tomaram a quantidade de 3 microgramas de vacina e 24 indivíduos que receberam a dose de 6 microgramas aí da vacina. Mesma coisa para os grupos randomizados placebo, sendo que 12 contido dentro do conjunto do grupo dos indivíduos que tomaram 3 microgramas, os 12 terminaram o estudo, e dos 12, dentro do grupo contido de 6 microgramas do grupo placebo, apenas 11 concluíram o estudo. Seguindo adiante, falando de uma coorte maior, que é a fase 2 de estudo, dessa vez agora, uma quantidade maior de pacientes foram triadas. Então, de 0 a 14, tiveram um escaneamento de 333 participantes, alguns foram excluídos da amostra, desistiram, e aí a divisão contou da seguinte forma. Como tinha apenas uma única divisão em questão, foi feita uma divisão da dose de 3 microgramas, 6 microgramas e, nesse caso, já o placebo. Sendo que, de 0 a 14 dias, 120 indivíduos concluíram o estudo, ou seja, tomaram as 2 doses de 6 microgramas, 118 indivíduos totais concluíram o estudo da dose de 3 microgramas, ou seja, tomaram as 2 doses também, e 60 indivíduos foram triados dentro do grupo placebo, que também concluíram o estudo. Já de 0 a 28 dias, mesma coisa também. 120 indivíduos tomaram a dose de 6 microgramas, as 2 doses, 120 indivíduos tomaram as 2 doses de 3 microgramas e 60 indivíduos fizeram parte do grupo placebo. Perfeito? E aí vamos dar uma olhada aqui nessa imagem para mostrar a divisão entre os participantes. Esse estudo ele foi
conduzido apenas na China. Então, nós temos apenas chineses participando dessa triagem. Uma coisa importante é que a divisão entre sexo feminino e sexo masculino está muito bem delineada, ou seja, são valores muito próximos um do outro, tá? E a idade também, ela oscila entre grupos mais velhos, pessoas acima, né, de 40 anos. Então, vai ter indivíduos de 30 até 60 anos. Tá? Seguindo, então, aqui adiante, tratando-se da questão da segurança, da tolerabilidade da vacina, nós temos aqui 4 figuras em questão que mostram os sintomas que os indivíduos relataram, que apresentaram, no decurso da vacinação, considerando as 2 doses ministradas. Então, no caso da primeira fase, dos indivíduos que fizeram o uso da vacina de 3, 6 microgramas e o placebo de 0 a 14 dias, basicamente, os sintomas mais relatados foram sintomas de dor no local da aplicação da vacina, considerando também sintomas sistêmicos variados que na somatória foram colocados aí e também quadros de fadiga. Porém, a maior parte dos indivíduos não apresentaram sequer qualquer tipo de sintoma. Isso tanto para o 0 a 14 dias, quanto para 0 e 28 dias aqui nessas condições. Já para um grupo maior, que é da fase 2, né, a gente observa uma incidência semelhante em ambas as condições em relação à fase 1, com uma pequena diferença de aparecimento de alguns tipos de sintomas a mais, por conta que o N é maior. Mas, de um modo geral, dentre os sintomas visualizados, ou seja, sintomas sistêmicos variados, fadiga, dor no local da aplicação ou indivíduos que não tiveram sintoma algum, teve valores muito parecidos dentro da fase 1 quanto da fase 2 e não passou disso. Ou seja, essa vacina ela tem um caráter de segurança muito bom. Seguindo aqui adiante, nessa tabela nós verificamos tanto na fase 1 quanto na fase 2 a produção de anticorpos que são capazes de neutralizar o SARS-CoV-2. Então, existe os anticorpos produzidos para neutralizar o SARS-CoV-2, que no caso é o IgM, e temos também o IgG produzido nessa circunstância, tanto para indivíduos de 3 microgramas, 6 microgramas e o grupo placebo, tanto de fase 1 quanto de fase 2. O que a gente observa aqui? Que os indivíduos que foram imunizados com 3 microgramas, né, após 28 dias da imunização, ou seja, no 14º dia teve a segunda dose, e 28 dias depois eles tiveram uma quantidade bem inferior da quantidade de anticorpos que neutralizam de fato o SARS-CoV-2. Se comparados, por exemplo, a um grupo com uma dose maior, existe uma diferença bem grande. Ou seja, uma dosagem maior da vacina promove a produção e mantém essa produção, essa quantidade de anticorpos que neutralizam o SARS-CoV-2 por mais tempo, né? Depois de 28 dias, ou seja, de 24 indivíduos, 20 ainda tinham um título apreciável desses anticorpos para neutralizar o SARS-CoV-2. E os que tomaram apenas 3 microgramas não apresentaram essa eficácia tão boa de produção de anticorpos. Apenas 6 dos 24 tiveram esse resultado. Já o grupo placebo, em nenhuma das circunstâncias, apresentou esses anticorpos que neutralizavam aí o SARS-CoV-2. Mas em contrapartida, a produção da imunoglobulina G, que é um anticorpo de longa duração, tanto para o grupo de 3 microgramas quanto para o grupo de 6 microgramas, houve um índice apreciável, não havendo diferença entre esses dois grupos. Tanto na fase 1, de 0 a 14 e de 0 a 28 dias, né? Nessas condições não houveram essas diferenças. Tá? Uma coisa interessante é que se espaçar mais a vacinação, né, a produção de anticorpos que neutralizam o SARS-CoV-2 é maior do que aquela feita com uma dose menor em um espaço intervalado menor, né, que a gente observa aqui no dia 28, do 0 a 14 dias com 3 microgramas, apenas 6 dos 24 apresentaram essa circunstância desses anticorpos. Porém, se a gente analisar uma vacinação mais espaçada, a segunda dose dada no 28º dia, a produção de anticorpos, então, ela passa a ser um pouco maior. Mas no caso da IgG, não houveram diferenças significativas entre essas circunstâncias. Os mesmos valores equivalentes, eles foram observados na fase 2, mostrando que os indivíduos têm uma produção adequada de anticorpos, seja para neutralizar o SARS-CoV, seja o anticorpo IgG para imunidade de longa duração. E a gente tem um reflexo dessa imagem aqui
nesse gráfico, que basicamente reflete a produção de anticorpos nos dias após a segunda dose. Então, do grupo de 14 dias e o grupo de 28 dias. O que nós temos aqui nessa circunstância aqui, basicamente é o seguinte, né? Que os indivíduos que fizeram uma dose de 6 microgramas, eles tiveram, em algumas ocasiões, uma dosagem relativamente maior de anticorpos do que os indivíduos que fizeram uma dosagem de 3 microgramas, mostrando que a dosagem de fato de uso da Coronavac tem que ser de 6 microgramas. Porém, um ponto importante e que eu não consegui encontrar em lugar algum, o trabalho, o artigo científico publicado com os dados referentes à parte de eficácia, né, é que a presença desses anticorpos não necessariamente implicam em uma alta eficácia contra o combate à Covid-19. Então, as informações que eu estou dispondo aqui são as informações tanto da Anvisa, que fez a autorização do uso emergencial das vacinas contra a Covid-19, quanto critérios da Organização Mundial da Saúde, que permitiu que essa vacina fosse aprovada para uso emergencial. Então, o resultado que a gente tem aqui, que é disponibilizado nesse documento, né, é um resultado que mostra a taxa acumulativa de incidência da Covid-19, seja em indivíduos vacinados, seja em indivíduos não vacinados, é uma diferença relativamente pequena. Tá? Essa diferença aqui, triando-se os métodos estatísticos e segundo o documento disponibilizado pela Anvisa, a eficácia total de imunização da Coronavac é 50,39% dentro dos estudos clínicos. Com base nisso, essa vacina foi a primeira vacina a ser aprovada para uso no dia 17 de janeiro de 2021, mas com caráter emergencial, ou seja, ela não recebeu o registro definitivo por conta que a eficácia dela não atingiu os valores necessários para o registro definitivo em si. Mas isso não significa que essa vacina não tenha sua devida eficácia. Para uma condição pandêmica, para uma condição onde é necessário você reter esse vírus, tentar combater ele de alguma forma, a vacina Coronavac, por ter uma eficácia de 50%, ela já permite uma proteção de pelo menos metade da população na qual ela é proveniente dessa imunização. Outro ponto importante é que numa eficácia global analisada recentemente, verificou que esse número saltou de 50% para 63%. Então, por conta dessa imunização, a Coronavac ela também tem uma eficácia e uma segurança apreciável. Claramente, ela é bem menos eficaz que as demais que estão disponíveis, porém, ela é extremamente útil. E útil, inclusive, para a imunização de mulheres grávidas, porque de todas, a que se provou segura nessa circunstância foi a Coronavac. Então, essa vacina, sim, ela é eficaz e ela é segura no combate à Covid-19.